Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje retomamos o livro do Levítico, com o capítulo 14. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E este capítulo vem trazer para nós leis acerca da purificação dos leprosos e também sobre a lepra nas casas. O Senhor disse a Moisés: eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. E agora antes de prosseguir, a gente vai pegar um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 12 a 14. São Lucas 17, 12 a 14. Estou chegando lá. Lucas 17, 12 a 14. E vai narrar para nós a cura de 10 leprosos. Que Jesus, ao entrar numa aldeia, vieram ao seu encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e ergueram a voz, clamando. E esses leprosos, eles ficaram distantes de Jesus, né? Como também distantes de toda a multidão, porque estavam obrigados pela lei de Moisés. Exatamente o que nós já vimos no livro do Levítico, nos capítulos anteriores, né? 13, 12 e agora o 14, que ordena a lei o leproso ser conduzido ao sacerdote, a fim de que o examine se está com lepra ou não. E esses leprosos, eles clamaram a compaixão de Jesus, e Jesus os vê e diz a eles: vão mostrar-vos ao sacerdote. Jesus diz que eles se dirijam aos sacerdotes. E exatamente o que está aqui, no que acabamos de ouvir nesse primeiro, segundo versículo do capítulo 14 do livro do Levítico. E no 8º dia, o sacerdote tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, quantidade de flor de farinha amassada com óleo e uma pequena medida de óleo. Ele degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado. Porque a vítima do sacrifício de reparação era imolada no lugar santo. Em seguida, no versículo 19, a lei estabelece que o sacerdote oferecerá o sacrifício pelo pecado e fará expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Quer dizer, a lepra, além de uma impureza física, né, considerada assim, era uma impureza legal, quer dizer, estabelecida pela lei, o qual aquele leproso era impedido de participar de qualquer
atividade no templo. E se for pobre e suas posses não permitirem trazer tudo isso, tomará só o cordeiro em sacrifício de reparação. No 8º dia, trará até ele, o sacerdote, a entrada da reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro de sacrifício de reparação, imolará o cordeiro e tomará o sangue do sacrifício para aspergir na ponta da orelha daquele que estava sendo purificado. E em seguida narra o que o Senhor ordena a Moisés acerca da lepra nas casas. Quer dizer, os israelitas, eles tinham a visão de que uma mancha na casa, uma mancha de forma esverdeada ou avermelhada, parecendo mancha profunda na parede, eles entendiam que se tratava de lepra na casa. Então, foi ordenado a Moisés e a Arão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu te darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. Então o sacerdote vai até aquela casa, examina, manda que tire tudo para fora, examina tudo que há na casa, visita a casa inteira. E quando ele sai da casa, ele faz com que essa casa fique isolada por 7 dias, se ele houver encontrado essas manchas. E se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote irá examiná-la outra vez. Mas se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, ele vai declarar aquela casa pura, porque o mal foi curado. E este capítulo, ele termina com estes versículos de 54 a 57. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha. Tinha também era uma espécie de uma mancha, que eles consideravam como maligna. Assim como a lepra das vestes e das casas, tumores, inflamações e manchas. Ela indica, quer dizer, essa lei indica quando uma coisa é impura e quando é pura. Então, era o sacerdote levítico, que determinava com seu exame se uma coisa era impura ou pura, conforme a lei. E aqui encerramos este capítulo 14. Iremos no próximo acompanhar as impurezas, doenças venéreas do homem e da mulher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.